Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Se este vídeo lhe edifica, curte e compartilha. O tema de hoje é Livre-se das dívidas. Esta é a última reflexão que faço sobre o tema finanças e estou feliz por ter conseguido cumprir minha palavra, muito mais do que por qualquer outro motivo. Falarei sobre um tema que na Bíblia é reconhecido como um traço de maldição. Ela nos diz que pela nossa obediência nós emprestaremos e não tomaremos emprestado. A desobediência nos coloca numa situação de dívida. Em Provérbios fala que nos tornamos escravos dos nossos credores. Infelizmente, muitos, sem caráter algum, tornam seus credores escravos deles, pois se aproveitam da boa-fé dos outros e ainda conseguem inventar argumentos que coloquem a si mesmos como vítimas, transformando quem um dia os ajudou em vilão. Creio que não estou falando grego. Quem já passou por isso sabe exatamente o que eu estou descrevendo. Infelizmente, esse tipo de situação separa grandes amigos e fere relacionamentos familiares por muitos anos. Lidar com dinheiro é algo muito delicado em todos os campos. Se não fosse, o nosso país não estaria atolado nessa corrupção que parece não ter começo e nem fim. Mas uma dica eu lhe dou. Há duas maneiras de perder amigos: emprestando dinheiro para eles ou não emprestando dinheiro para eles. A diferença é que a primeira maneira você perde dinheiro também. A consolação é que você perde amigos e não amigos. Logo, não seria uma grande perda. Mas a verdade é que um dos piores sentimentos que podemos ter é perceber que pessoas querem ser nossas amigas pelo que temos a oferecer de recursos, de influência. Isso é muito triste. Para discorrer sobre o tema, irei dividi-lo em duas etapas. A primeira, na perspectiva de quem deve, quem toma emprestado. A segunda, na perspectiva de quem emprestou. Lembrando sempre que há dois tipos de devedores: aqueles que vivem em dívidas, que você já o conheceu com dívida e os anos passaram e a música não muda, e aqueles que esporadicamente precisam contrair uma dívida, mas não se torna um padrão nas suas vidas. Primeiro, você que deve alguém. Observe qual o motivo que levou você a tomar emprestado e corrija seu problema na raiz. Use o bom senso. Somente em situações extremas, tome emprestado. Trate quem lhe emprestou da maneira como você gostaria de ser tratado. Perder o crédito com alguém que confiou em sua palavra é mais grave do que perder o crédito com bancos, pois vão-se embora relacionamentos que poderiam durar a vida inteira. Você está em desvantagem e sem razão, portanto, deve concordar em abrir sua vida financeira para quem lhe emprestou e prestar contas a ela regularmente. Jamais deixe de atender o telefonema desta pessoa, ou pelo menos sempre retorne a ligação. Fugir e se esconder já é indício de falta de caráter. Na Bíblia, quem devia e não tinha condições de pagar, tornava-se literalmente escravo da pessoa a quem devia. No nosso país e nossa cultura, não devemos chegar ao extremo, mas um princípio aqui se estabelece. Minha vida está nas mãos da pessoa a quem eu devo. Minha prioridade deve ser pagá-la dentro do prazo estabelecido ou o mais breve possível. Não devo adquirir nada para mim mesmo antes de quitar essa dívida. Caso contrário, estarei comprando algo para mim com dinheiro dos outros, com dinheiro roubado. Além de devedor, torno-me ladrão. Foi disso que Deus chamou o seu povo, por não devolver-lhe o dízimo que lhe pertencia. Quando temos como pagar a quem devemos e mesmo assim vivemos nossas vidas normalmente, nossa condenação é maior. E não existe algo que fira mais os relacionamentos do que perceber essa incoerência.
Então, se você deve a alguém, tudo que chega em suas mãos não lhe pertence. Pertence a quem você deve, até que a dívida seja quitada e você seja livre. O fato é que muitas pessoas se endividam por situações totalmente fúteis e não querem abandonar seus luxos, mas vivem suas vidas às custas do prejuízo dos outros. Sobre dívida, tenho 2 testemunhos que marcaram a minha vida. Há mais de 15 anos atrás, fomos surpreendidos pelo leão e não tínhamos como pagar as parcelas do imposto de renda. Um casal amigo da igreja nos orientou e nos ajudou. Eles tinham condições até de nos dar aquele valor, mas ouviram a voz de Deus e nos emprestaram. Em troca, eles pediram que abríssemos a nossa vida financeira para eles e eles iriam nos ajudar a administrar. Foi um princípio e um aprendizado muito precioso. Quem tem coragem de pedir emprestado tem que ter humildade de reconhecer sua situação desvantajosa e pedir ajuda de maneira a desenvolver disciplinas pessoais para que aquela situação não se repita. Outro momento de muito tumulto em minha vida, me vi cheia de dívidas de cartão de crédito e cheque especial e outras mais que eu não via saída para mim. E sabia que seria uma bola de neve. Recebi socorro financeiro de meus parentes. Meses se passaram e eu vivi com o básico. Não tinha condições de honrar. Portanto, também não vivia esbanjando e fazendo meus desejos. Sabia que alguém contava com aqueles valores e não era justo da minha parte gastar com supérfluos. Meu alvo era quitar aquela dívida. Assim que consegui os recursos, eu sabia que não eram meus. Foram imediatamente para as contas das pessoas a quem eu devia. Fiquei sem nada, mas ganhei a minha liberdade e a confiança das pessoas que me ajudaram quando eu mais precisei. Meu desejo é que você seja honesto consigo mesmo e humilde o suficiente para reconhecer suas fraquezas e corrigi-las. Que você consiga honrar quem um dia lhe estendeu a mão e possa andar de cabeça erguida, vivendo livre de dívidas. Mas caso você não tenha essa postura, evite envolver pessoas em sua vida financeira. Procure bancos e veja se tem crédito para pagá-los. Eles não irão perder a amizade com você se você não pagar, mas terão o maior prazer em cobrar-lhes os juros devidos e sujar o seu nome na praça. 2. Você que emprestou para alguém. Emprestar é bênção, fruto de obediência. É sinal de que nos sobra para podermos socorrer alguém em necessidade. O problema é quando emprestamos o que não nos sobra. É quando somos pressionados a emprestar após ouvirmos tantos lamúrios e garantias de que não se cumprem de fato. Aí, o bem que fazemos a alguém se transforma em prejuízo para nós, nos colocando em situação de necessidade. Portanto, veja se você está em condições de emprestar, de maneira que, caso ocorra algum imprevisto, esse dinheiro não irá lhe fazer falta. Caso contrário, não aconselho que empreste em hipótese alguma. Outra situação a ser observada é a pessoa a quem você vai emprestar. Ela realmente precisa? Ela está interessada em resolver os problemas financeiros dela definitivamente? Ou o empréstimo é para cobrir um santo e descobrir outro? Ela costuma honrar sua palavra? Ela tem humildade suficiente para abrir seus problemas financeiros e receber sua intervenção de como deve administrar as finanças? Ela costuma prestar contas regularmente? Esse empréstimo é uma rotina? Se for rotina, é sinal de que você está ajudando a pessoa errada, que tem estado em desobediência e que provavelmente irá lhe prejudicar.
Após observar esses critérios, empreste sem usura, ou seja, sem cobrança de juros. É o que a Bíblia nos ensina. Mas caso não passe nos critérios, não tema dizer não. Seja verdadeiro. Se você tem o dinheiro e não vai emprestar, diga não com as razões certas. É melhor dar uma exortação e perder um amigo do que emprestar dinheiro e perder o dinheiro e o amigo. Infelizmente, pessoas que vivem pedindo emprestado sabem fuçar a vida financeira dos outros para aplicar o pedido certeiro, sabendo que o outro tem como emprestar. Portanto, outra dica: não revele sua renda a qualquer pessoa. Caso contrário, você será presa fácil na mão de qualquer pessoa. Uma vez, uma pessoa que eu estava tentando ajudar espiritualmente me pediu R$ 50 emprestado. Eu sabia que ela não teria condições de pagar-me e esse valor me faria falta. Caso eu emprestasse, seria mais um relacionamento que se romperia pela falta de cumprimento da palavra. Portanto, a maneira que eu encontrei de ajudá-la foi dando R$ 20 e fazendo uma cesta básica de alguns alimentos que eu tinha em casa. Após isso, sempre que essa pessoa me ligava pedindo algum tipo de ajuda, eu lhe dizia: se não for dinheiro, que também não tenho, eu posso ajudá-la. Dei-lhe muitos conselhos e direcionamentos, mas percebi que dar ou emprestar dinheiro iria piorar a situação e não melhorá-la. Enfim, meu esposo diz que pior do que aprender com a própria experiência é não aprender com a própria experiência. Portanto, devemos aprender com ela, ou melhor, aprender com a experiência dos outros, se quisermos ser poupados. Se você está devendo alguém, priorize o pagamento dessa dívida e trate essa pessoa da maneira que você gostaria de ser tratado. Se alguém lhe deve, avalie se você estava em condições de emprestar. Avalie se a pessoa que você emprestou recebeu uma ajuda e soube aproveitar essa ajuda sendo fiel ao acordado ou se seu empréstimo apenas piorou a falha de caráter dessa pessoa que lhe deixou no prejuízo. A Bíblia nos dá critérios para administrarmos os nossos relacionamentos e nossas finanças. Devemos buscá-la como nossa melhor e mais perfeita conselheira. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.